Fala galerinha, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos continuar o assunto da aula passada. A aula passada falamos sobre os conjuntos numéricos, dízima periódica e tudo. E hoje vamos tratar de operações com esses números racionais. Tá bom? Então vamos trabalhar dois exemplos hoje, uma aula bem tranquila. Tá? Primeiro exemplo que eu tenho aqui, efetue as operações abaixo. Então eu tenho várias operações, eu vou ver o que trata cada uma. Na primeira, letra A, eu tenho menos 0,2 vezes 0,04. O que eu vou fazer? Uma multiplicação. Essa multiplicação eu tenho que observar o quê? Que eu tenho que fazer o jogo de sinal. Por quê? Um número é negativo e o outro número é positivo. Então tem que lembrar do jogo de sinal. Quando os sinais são diferentes, meu resultado é sempre negativo quando estou multiplicando ou dividindo. E aí eu vou multiplicar 0,04 vezes 0,2, tá? Na multiplicação não precisa de vírgula, ficar abaixo de vírgula, tá? Então 2 vezes 4, 8, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 4, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0. Somando tudo isso, 8, 0, 0, 0. Eu tenho aqui uma casa decimal, aqui em cima eu tenho duas casas decimais, então eu tenho 3 no total. Então eu venho aqui no final, conto 1, 2, 3. Meu resultado será de menos 0,008, ok? Esse é meu resultado dessa multiplicação. Vamos para o próximo. O próximo será uma fração de 2/4 dividido por uma fração de menos 1/3, tá? O que eu vou fazer aqui? Porque eu tenho uma divisão de fração. Na verdade, você vai fazer uma transformação. Qual transformação é essa? Quando você tem uma fração dividida, seria a mesma coisa de você repetir a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, eu vou repetir a primeira, que eu não modifico em nada. 2 e aqui é 4, tá? Dividido não. Agora eu vou mudar esse sinal. Esse sinal de divisão ele passa para ser multiplicação e você inverte esses dois de posição. A segunda fração você inverte os dois números de posição. O que é numerador passa a ser denominador, o que é denominador passa a ser numerador. Então a fração vai ficar. O sinal continua, que ele é negativo, o 3 vai para cima e o 1 vai para baixo. Quando eu inverto a segunda fração, esse sinal que era dividido passa a ser multiplicado. E aí fica bem mais fácil para mim resolver. Porque na multiplicação de frações, o número de cima multiplica com o de cima, de baixo multiplica com o de baixo. 2 vezes 3. Lembrando que eu tenho que fazer o jogo de sinal antes, Mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Dividido por 4 vezes 1, 4. E esse é meu resultado. Tá bom? Tranquilo? Próximo, letra C. Eu tenho aqui uma potência, 0,2 elevado à quarta potência. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que pegar o 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2. Eu tenho que pegar ele 4 vezes. Então vamos lá, vamos calcular. 0,2 vezes 0,2. 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0, 0 vezes 0, 0. Mais, eu vou somar isso aqui agora, 4, 0, 0. Aqui eu tenho uma casa e duas casas decimais, então conto duas casas e coloco a vírgula. Aqui, pessoal, eu teria que pegar esse valor, é o resultado dessas duas multiplicações, multiplicar por esse e depois multiplicar por esse, Só que aí eu vou ter mais trabalho. O que eu penso aqui nesse caso para mim resolver mais rápido? Eu sei que se eu pegar esses dois aqui e multiplicar, vai dar 0,04. Multiplicado por quem? Pelos esses dois valores aqui, se eu juntar eles, 0,2 vezes 0,2 vai dar o mesmo valor, 0,04. Então, para mim, para eu terminar essa conta aqui, o que eu vou fazer agora? Vou pegar esses dois valores e multiplicar eles. Quando eu multiplico eles, eu vou saber o resultado de toda essa conta, tá? Então, eu vou pegar aqui, 0,04
0,04 vezes 0,04. Então, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 0, 0, desce 1. 4 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 4, 0. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 0, 0. Somando todo mundo, 6, 1, 0, 0, 0. Aqui eu tenho duas casas decimais, mais duas casas, então eu tenho 4 casas decimais. Vem aqui no final, conto 1, 2, 3, 4. Então a minha vírgula, ela vai ficar aqui. E o meu resultado de toda essa conta aqui vai ser igual a 0,0016. Ok? Finalizou. Tá bom? Então vou separar isso aqui, porque isso aqui é a continha que eu estou fazendo. Por fim, eu tenho a letra D, que é uma fração. Dentro da fração eu tenho dois valores, né? Que é o 81, numerador, e o denominador 64. E toda essa fração está dentro da raiz quadrada, tá? Quando não tem nada aqui é a raiz quadrada. O que eu vou fazer para me resolver ela? Vou separar essa raiz para cada número. Então vai ficar 81, raiz quadrada de 81, dividido por raiz quadrada de 64. Como 81 e 64 eu sei que são números que têm a raiz quadrada exata, né? Basta eu lembrar e raciocinar qual é o resultado dessa raiz. Raiz quadrada de 81, que número multiplicado por ele mesmo dá 81? E é um quadrado perfeito que nós temos como resultado o número 9, tá? O número de 9. 9 vezes 9 dá 81, quadrado perfeito. Esse de baixo também é um quadrado perfeito. Que número multiplicado por ele mesmo dá 64? 8. Tá aí. 8 vezes 8, 64. Então, a raiz quadrada de 64 dá 8. Minha fração ficou 9 oitavos. E aí é meu resultado, tá bom? Por fim, último exemplo. Pablo comprou um garrafão de água. Se ele bebeu 2 litros de água, então vou marcar isso aqui porque isso é importante. E ainda sobrou, ele bebeu 2 litros de água e ainda sobrou 2/4 da capacidade do garrafão. Quantos litros de água cabe no garrafão? Primeiro, eu sei que sobrou, eu vou anotar aqui, ó, sobrou 2/4 em fração. Eu preciso de descobrir qual é a fração aqui que vai ser o total de água que ele bebeu. E eu vou anotar aqui, ó, bebeu. Quanto que ele bebeu? Se sobrou 2/4, para ele beber, eu vou ter que complementar essa fração aqui. O denominador continua o mesmo, só que eu tenho que pensar. Aqui o denominador é 4, em cima eu já tenho 2. Qual o valor que eu vou colocar aqui para somar com esse 2 e ter o valor 4/4, né? 4/4, porque a fração, para ficar completa, o garrafão é esse aqui. Ele tem 4 unidades dividido em 4 partes, né? Então ele pegou todas as unidades e as 4 partes. Isso é uma fração completa, é o garrafão, tá? Mas aí pensa, se aqui eu tenho 4 partes e ele sobrou 2 partes, ele bebeu, quer dizer, então ele bebeu 2. 2 mais 2 vai dar 4. Então ele bebeu 2 de 4 partes e sobrou 2 de 4 partes, tá bom? É isso que eu faço para mim tentar descobrir um raciocínio, para mim tentar descobrir a fração que ele bebeu, porque o que ele bebeu, eu vou descobrir o que ele bebeu através da fração que ele bebeu, eu vou descobrir qual era a capacidade do garrafão, né? Então ele bebeu 2/4 também, sobrou 2/4. Ele bebeu 2/4, só que aqui falou para mim que ele bebeu quantos litros? Ele bebeu 2 litros. Então, vai ser 2 litros de 2/4, que foi a capacidade que ele bebeu em fração, né? Ele bebeu 2 litros, em fração é expressa por 2/4. O que eu vou fazer aqui para ficar fácil para vocês entenderem? Eu pego esse número 2... Desculpa aí o barulho, tá, pessoal? Então, eu pego o número 2, que é os 2 litros, e vou dividir pelo numerador da fração. Eu vou dividir por 2. Quando eu pego 2 dividido por 2, dá 1.
o meu resultado eu multiplico pelo valor de baixo da fração, tá? Então eu pego aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, 1 vezes 4, 4. Então, quer dizer que esse garrafão tem 4 litros. Então, resumindo, né, o que eu tenho que fazer com esse exercício? Eu tenho que descobrir a fração que ele bebeu, porque o que ele sobrou já me deu. Eu tenho que descobrir a fração que ele bebeu, completando a fração numa soma simples, e aí eu descubro quanto que ele bebeu. Eu pego essa fração e vou trabalhar ela com o total de litros que ele bebeu, que o exercício me deu. O exercício falou que ele bebeu 2 litros, então vai ser 2 litros de 2 quartos. Tá? O que eu posso fazer? Eu pego o número de cima, né, o total de litros, vou dividir pelo número de cima da fração e multiplicar o resultado pelo número de baixo. Esse vai ser o total de litros que tinha no garrafão, certo? Ah, professor, posso fazer o contrário? Pode também. Se eu pegar o 2 multiplicar por 4 dá 8. 8 dividido por 2 dá 4. Mesmo resultado, tá bom? Então, minha aula fica por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.